Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: cultivo de algodão, milho e soja com sementes transgênicas trouxe um efeito indesejado nas lavouras. A proliferação das chamadas plantas tigueras, uma praga difícil de controlar. Rústico, dócil, resistente e, acima de tudo, bonito. Conheça o manga larga, cavalo de raça legitimamente brasileiro. Além do prazer da montaria, o animal é um bom negócio para os criadores. O manga larga é um cavalo de raça legitimamente brasileiro e repleto de qualidades. Rústico, resistente, dócil e, acima de tudo, bonito. O animal tem esse nome por causa da sua marcha progressiva e equilibrada, por isso é excelente para montaria. Os criadores de manga larga não têm do que reclamar. Ter um desses animais é também um ótimo negócio. Um cavalo genuinamente brasileiro. É o manga larga. Manga larga é um cavalo de sela, por isso ele é conhecido como cavalo de sela brasileiro. É um cavalo cômodo, de rara beleza, temperamento dócil, andamento progressivo. Como característica, ele tem a marcha diagonalizada, ou seja, sempre dois membros, na maior parte do tempo, tocando ao solo. A raça nacional manga larga tem como principal formador o cavalo alter de Portugal, né? Que vieram na época do Império. Mas no início do século passado foram feitas várias misturas com outras raças do cavalo alter de Portugal e se chegou ao manga larga, né? A origem do manga larga é sul de Minas, né? A família Junqueira, que estava no sul de Minas, eles vieram de Cousília, eles acabaram migrando para São Paulo e trouxeram o cavalo manga larga para São Paulo, e a partir daí ele começou a se espalhar pelo Brasil, né? No Brasil, são mais de 40 mil animais e 10 mil criadores registrados. São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Pará e Paraná concentram o maior número de cavalos manga larga no país. Meu nome é Gustavo Esteves, eu sou um dos proprietários do Aras AEJ, que fica situado na cidade de Amparo, São Paulo. A gente cria cavalos da raça manga larga e temos hoje em torno de 100 animais registrados. A paixão pelo manga larga ultrapassa gerações. A história da minha família com a pecuária começou pela parte da minha mãe, em que nós tínhamos fazendas de gado e criação de cavalo, e aí automaticamente a gente acabou pegando essa paixão. Essa raça é uma raça que a gente gosta demais porque é uma raça de uma índole muito boa, é uma raça de uma marcha diferenciada e uma beleza indiscutível. A versatilidade é outra característica importantíssima do manga larga. É um cavalo que pode ser usado na lida na roça e também em competições esportivas. É um competidor nato e o Gustavo sabe bem disso, afinal, o grande campeão nacional está aqui, o Instinto da Araxá, um jovem asalão de 47 meses de idade. E o cuidado com o astro é refinado. O cuidado com o campeão é um cuidado diferenciado, né? O animal, ele é um atleta. Então, como atleta, ele automaticamente recebe todos os benefícios e todas as melhores condições para que ele tenha o melhor desempenho possível. E isso é através de treinamento, através de alimentação, através de laser, acupuntura, gelo. É o que todo atleta ser humano faz, um animal também faz, né? Natação, esteira, sauna, toma suplemento vitamínico, ração diferenciada. As éguas manga larga também fazem sucesso.
A azalã Thalia do Piratininga, do Aras Gadu, foi eleita a grande campeã nacional, superando 115 concorrentes. Todas as competições são organizadas pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Manga Larga, uma das pioneiras do setor de equinos no país, fundada em 1934. A gente tem feito um trabalho de divulgação bastante grande, mostrando o altíssimo nível em que a raça se encontra hoje, com uma marcha muito especial, um cavalo que a gente vem difundindo muito as mangas largadas, que são os embrulhos de regularidade, as provas de função e as copas de marcha. Num ano, chegam a ser realizadas pelo menos 30 exposições regionais pelo país, além da exposição nacional, a mais importante e aguardada mostra da raça. Este ano, por conta da pandemia, o calendário sofreu alterações. Bom, esse ano a gente teve 4 ou 5 eventos, e depois a exposição nacional, que é a exposição mais importante do ano, né? A exposição em que realmente praticamente todos os criadores acabam indo, e é aquela mais forte do ano, né? Essa é o principal nosso evento do ano, que acontece normalmente no mês de setembro, mas a gente realizou esse ano em outubro por causa da pandemia também. A associação ela tem um papel importante porque ela funciona muito, principalmente como um cartório, né? Ela é uma associação que visa entregar o registro dos animais e visa direcionar, através de uma estratégia que ela tem que fazer, no que a raça vai estar buscando, né? Quais são os direcionamentos para as criações das pessoas, né? Porque hoje a nossa raça é uma raça ainda muito pisteira, né? Ela vive muito em função de exposição, então automaticamente a exposição dita muito os garanhões da época, as matrizes da época, quais são criatórios que têm cada vez mais se destacado. Então isso ajuda muito para direcionar. E não pense que a história do Manga Larga de mais de 200 anos termina por aqui não. A raça Manga Larga vem passando por uma evolução constante em relação à marcha e morfologia, ou seja, cada vez mais você tem aí um alto grau de animais equilibrados para competição e também uma parte de genética também muito forte, né? A raça vem aí com grandes matrizes e grandes garanhões. As perspectivas são sempre as melhores. O que a gente quer cada vez mais é que tenham mais criadores entrando, para que a gente consiga aí ter um maior número de animais e pessoas também apaixonados pela raça e a fim de criar cavalo. Eu acho que o Manga Larga é uma raça de muitas qualidades. É um cavalo muito bonito, é um cavalo muito macio e eu acho que assim, é um cavalo que tem que cada vez mais crescer dentro do mercado nacional. Eu indico ele para quem quiser, porque realmente é uma raça que agrega demais, é uma raça que você tem uma conexão muito direta com ela quando você compra, porque é uma raça muito dócil, é uma raça, como eu já disse, muito bonita. Então eu indico para qualquer pessoa que queira comprar cavalo, que queira ter o seu primeiro cavalo. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Um problema causado pelo uso das sementes transgênicas, o surgimento de plantas tigueras, uma praga difícil de combater. E você vai ver ainda ração de lucro máximo, software nacional criado na Exalc para a nutrição de gado de corte e de leite, completa há 35 anos como o mais usado no país. Nós voltamos já. O uso de sementes transgênicas em cultivos de algodão, milho e soja trouxe um efeito indesejado: a proliferação das chamadas plantas tigueras. São sementes de uma cultura que ficam no solo e geminam no meio da cultura seguinte da rotação, ocasionando prejuízos à lavoura. Por serem geneticamente modificadas, são difíceis de combater.
Eliminar plantas voluntárias ou tiguera nas lavouras continua sendo um desafio. Nos anos 90, chegamos à conclusão de que a monocultura é prejudicial para a sustentabilidade da lavoura. Quando insistimos no cultivo de uma única cultura, as pragas e doenças avançam de forma que podem inviabilizá-la. Além da rotação, certas culturas necessitam ainda do vazio sanitário, um período sem a presença da planta para amenizar ou frear o avanço de determinadas doenças e pragas. Com a diversificação, rotação e culturas transgênicas, surgiu o problema das plantas voluntárias, ou tigueras, remanescentes do plantio anterior, que deixou grãos pelo solo ou mesmo restos que rebrotam, como é o caso do algodão. O desafio dos produtores é evitar e, mais ainda, erradicar essas plantas voluntárias no decorrer dos tratos culturais durante o ano agrícola, para evitar a multiplicação de doenças e pragas. As plantas indesejadas nos plantios das fazendas e margens de rodovias preocupam pela dificuldade de erradicação. Realmente nós temos uma grande preocupação em relação ao controle do bicudo, do algodoeiro no nosso estado. Esse é um dos assuntos que a associação tem se preocupado bastante e principalmente não só no vazio sanitário, mas durante o cultivo do próprio algodão e o cultivo da soja. O que nós percebemos nessa última safra que se passou? Os índices de bicudo durante a pré-colheita foram muito altos. Isso demonstrou que nós tivemos plantas de algodão nas lavouras de soja que prejudicaram o sistema de controle da praga. Um dos papéis da associação é eliminar as plantas voluntárias, tigueras de algodão, às margens da rodovia. Isso a associação tem se preocupado e tem feito na medida do possível. Mas dentro das propriedades rurais e aquele algodão que nasce voluntariamente nas áreas de soja, nós precisamos muito da ajuda do produtor para que se elimine essa planta tiguera que está lá. Nas três principais culturas no centro-oeste do Brasil, a soja, o algodão e o milho possuem pragas e doenças graves e características de cada uma delas. Na soja, a ferrugem asiática, no algodão, o bicudo e no milho, a cigarrinha. Técnicas de manejo para o controle dessas pragas já são conhecidas dos agricultores, técnicos e pesquisadores. Mas o desafio mesmo é evitar ou erradicar as plantas voluntárias ou tigueras. Elas muitas vezes são geneticamente modificadas e se torna necessária a aplicação de herbicidas específicos, além daquelas tradicionais contra as demais ervas daninhas. A ineficiência da erradicação das plantas voluntárias de milho nas lavouras de soja e de algodão estão contribuindo para a proliferação da cigarrinha do milho, praga relativamente nova, se compararmos ao tempo das descobertas do bicudo, do algodoeiro e das descobertas da ferrugem da soja. Ela avança de forma agressiva e preocupa pela dificuldade de seu controle. Devemos nos atentar a esse fato, fazer o possível para a gente controlar essas tigueras no início, para que se possa ter uma cultura, realizar um novo plantio aí, sem um problema, sem interferência dessas pragas de difícil controle. Ocorre que a cigarrinha do milho ataca preferencialmente a planta ainda pequena. O produtor aplica inseticida nas lavouras de milho para o seu controle, mas ela está se multiplicando nas plantas voluntárias em meio às outras culturas que não receberam o mesmo produto químico para o seu controle. Confira agora as principais notícias do campo. Depois de algumas semanas de queda, o preço da carne vermelha voltou a subir. O presidente do sindicato que representa os donos de açougues no estado, Silvio Yasunaga, afirmou que o preço da carne vermelha chegou a cair entre 10% e 12% nos últimos meses, mas voltou a subir com a expectativa da retomada de exportações para a China. Antes desse embargo da China, nós vamos por aí uns 2 meses atrás, a carne, por exemplo, os cortes do traseiro, alcatra, contrafilé e colchão mole, elas eram vendidas em torno de R$ 44,90, né? Com as baixas que nós conseguimos, em torno de 10%, 12%, esses cortes caíram para aproximadamente R$ 39,00 o quilo. Hoje,
há coisa de 10 dias atrás, o preço já reverteu tudo, né? Depois de quase 3 meses, a China flexibilizou o embargo em relação à compra da carne brasileira e autorizou a liberação na alfândega dos produtos que chegaram antes do dia 4 de setembro, data em que a importação foi suspensa. O analista de mercado da Federação de Agricultura e Pecuária de Goiás, Marcelo Penha, disse que a expectativa de voltar a vender para a China e o aumento da demanda no fim do ano estão pressionando o preço da carne. O mercado interno também deu uma fortalecida, porque o preço da arroba deu a caída, né? E o preço no supermercado também caiu, e aí, consequentemente, o consumo aumentou. Então, tudo isso aí fez com que a arroba chegasse agora a 300, em lugar de negociando a R$305. E isso aqueceu o mercado, e se a China voltar às compras a partir do mês que vem ou a partir do ano que vem, fortalece mais ainda, e aí a produção não consegue atender a demanda. E com certeza o preço da arroba vai ficar mais aquecido. Alguns casos da gripe aviária foram registrados em pelo menos 5 países da Europa durante as últimas semanas. França, Reino Unido, Portugal, Alemanha e Hungria alertaram para a existência de ocorrências recentes em fazendas. No Reino Unido foram impostas restrições com relação ao transporte de aves após a descoberta de novos casos. Na Alemanha, o Ministério da Agricultura informou a existência de um novo surto em uma fazenda com aproximadamente 33 mil aves no norte do país. Um outro caso de gripe aviária também foi registrada em uma das regiões de Portugal, de acordo com a nota da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária do país. O caso registrado foi da gripe aviária H5N1, com alta patogenidade, e um plano de controle da doença já está sendo aplicado. Na Hungria, o surto foi registrado em uma granja de perus e 5 mil animais foram abatidos. Mais de 38 mil patos e 500 gansos também foram mortos em 2 fazendas devido a outro surto de gripe aviária na região. A França também notificou um novo surto de gripe aviária em uma fazenda no norte do país. As autoridades francesas alegam não ter conhecido sobre a cepa que infectou os animais, mas garantiu que todos seriam abatidos. Você vai ver a seguir no Agrocultura. Ração de lucro máximo, software nacional criado na Exalc para a nutrição de gado de corte e de leite faz 35 anos e é o mais usado no país por grandes criadores. Nós voltamos já. Um software brasileiro para a nutrição de gado, de leite e de corte completa 35 anos desde o início do seu desenvolvimento em 1986 na Exalc, em Piracicaba. O RLM, ou Ração de Lucro Máximo, é hoje o software mais usado no país para cálculo da alimentação de bovinos em confinamento, batendo de longe os estrangeiros. Entenda como esse software funciona e o motivo do seu sucesso na reportagem da TV USP. Um modelo matemático genuinamente brasileiro, desenvolvido com base nos dados do rebanho nacional, deu origem a um software que tem beneficiado toda a cadeia produtiva da carne e do leite bovinos no decorrer dos últimos 10 anos. Trata-se da Ração do Lucro Máximo, projeto do professor e pesquisador Dante Pazanese Duarte Lana, do Departamento de Zootecnia da Exalc, um projeto que tem contribuído com sucessivos recordes de produção no Brasil e no mundo. Em 1988, então tem uma longa história, nós iniciamos um trabalho para desenvolver um modelo matemático, né, um modelo de computador, que simulasse o processo de consumo, digestão, metabolização e transformação dos nutrientes em leite e carne, né? Então, esse é um processo muito grande, é um modelo que utiliza um número muito grande de equações e que basicamente visa a tentar integrar todo o conhecimento prático e básico da biologia da nutrição, da fisiologia da nutrição de bovinos, em um conjunto de equações que permita que a gente simule os processos
de digestão, metabolização e produção de carne e leite. A situação começa com a montagem deste modelo matemático, que é muito acadêmico, que iniciou lá na Universidade de Cornell, né, no meu mestrado, quando eu fiz o meu PhD, e eu fiz um pós-doutorado em Nova York, na Universidade de Cornell, trabalhando, desenvolvendo esse modelo matemático muito básico. Ele foi sendo aperfeiçoado e ele foi sendo testado para a realidade brasileira, né, que é o que a gente chama de validação. Então, fizemos essa validação e, ao longo de muitos anos, encontramos lacunas, problemas. Quer dizer, na academia, faltava uma equação de consumo para um tipo de alimento, ou para para uma raça de bovinos, ou faltava um conhecimento sobre proteína. Então, o laboratório nosso foi fazendo experimentos, ou experimentos que eram publicados por outros autores, que foram sendo incorporados. E nós, então, montamos a primeira planilha, era uma planilha com todas essas equações, transformamos ela num software e colocamos ela à disposição dos produtores e das empresas de ração. E isso já tem mais de 10 anos que nós colocamos a primeira planilha. Então, a academia beneficia o sistema de produção, a indústria no campo, mas isso volta também com milhares e milhares, centenas de milhares de dados, né? Nós tínhamos, só em um ano, 600 mil dados de desempenho animal a campo, que voltaram para a universidade, e alunos meus estudaram, identificaram como melhorar o programa. Então, o programa foi sendo continuamente melhorado, ele é atualizado praticamente semanalmente, ou no mínimo mensalmente. O programa tem alguma alteração, alguém publica na França algo que a gente acha que deve incorporar, ou alguém publica no Canadá uma outra equação para estimar a exigência de proteína, ou de cálcio, ou de zinco, e nós vamos fazendo esse bate-bola, que é esse academia, indústria e lá no campo o que funciona. E com isso, hoje, viramos praticamente sem querer, sem departamento de marketing, sem nenhuma estrutura, os líderes do mercado. Usuário da ração do lucro máximo, o consultor Luiz Antônio Venturi relaciona os impactos do emprego do software na gestão dos rebanhos sob a sua responsabilidade. Tinha alguns softwares americanos que nós usávamos, mas existe uma diferença muito grande em relação aos softwares americanos pelo tipo de animal. E o Dante desenvolveu então, o conceito do lucro máximo, dessa dieta de lucro máximo, e com a inclusão das curvas de crescimento dos zebuínos, né? Então, a gente tinha pela primeira vez um programa olhando a otimização de várias variáveis e adequado ao animal que a gente tem, a predominância nos confinamentos. Então, eu uso isso desde o início, essa ferramenta, com bastante sucesso entre a formulação e a realidade, né, entre o que eu formulo no RLM e o que eu vejo de desempenho dos animais na balança no final. Então, a acurácia boa do efeito final que eu quero na nutrição. Mas quais são as tendências do setor para os próximos anos? O professor Dante responde. Acho que o RLM ele é um exemplo de o que a gente chama na academia de sistema de auxílio à tomada de decisões. Então, o que eu vejo para o futuro é que o conhecimento seja colocado em sistemas, em softwares, para que as pessoas possam utilizá-los, né?
Eu acho que a gente tem que entender que existem 500 experimentos publicados com uso de farelo de soja, ou de milho, ou de sorgo. Existem centenas de experimentos testando diferentes níveis de proteína. Chega uma hora que a quantidade de informação é muito grande. E os extensionistas que estão lá no campo, cuidando dessas 210 milhões de cabeças, os consultores, ou mesmo os técnicos das fábricas de ração, eles não têm condição de ler essas centenas de experimentos e interpretá-los. Então, resta para a universidade, para um conjunto cada vez de um número maior de pessoas trabalhando de forma integrada, juntar o conhecimento em sistemas de auxílio à tomada de decisão. Então, nós temos o RLM, que é um sistema que auxilia e muito todas essas fábricas. São pelo menos 8 bilhões de reais de alimentos que são comprados todos os anos no Brasil, somente para a dieta de bovinos. E isso precisa ser feito uma ferramenta. Essa ferramenta a gente está provendo. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.